Graças ao Senhor por esta manhã tão maravilhosa. Mais uma vez, estamos diante do Senhor. Para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos pensar um pouco nessa manhã sobre santidade. Talvez não é uma palavra tão comum nesses dias. Talvez não temos uma compreensão clara do que é santidade. E talvez não temos uma compreensão clara que servimos um Deus que é santo. Que exige de nós santidade. Um termo bem simples significa viver uma vida separada, consagrada ao serviço do Senhor. Tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos é do Senhor. Deve ser consagrado ao Senhor. Santidade é o viver prático da igreja. Nós somos chamados a ter essa vida. A viver à altura desse chamamento do Evangelho de Cristo Jesus. A ser como Ele é. Ele é santo. Quando a gente olha para Isaías, no capítulo 6, ele tem a visão do Senhor, ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime. Mas ele teve a visão de santidade, a visão do Deus que é santo, do Deus único e verdadeiro Senhor. Então a gente encontra essa expressão ali, desse capítulo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus é santo em todo o seu ser. Todo o seu ser. Santidade deveria ser o nosso respirar. Quando nós olhamos em Apocalipse 4:8, a gente vê ali essa expressão 3 vezes: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos exércitos. Deus é santo. Ele nos chamou a ser santo assim como Ele é. Santidade significa aplicar todos os princípios da Bíblia no nosso viver diário. Tudo aquilo que a Bíblia diz, nós devemos aplicar na nossa vida. Não é parte do nosso viver, mas é toda a nossa vida. Tudo aquilo que concerne o nosso viver, o nosso falar, o nosso pensar, tem que estar mesclado com a santidade, porque Ele é santo. Ele não só é santo, mas é um Deus zeloso, e Ele vai requerer de nós santidade. A gente viver em santidade diante dEle em todos os momentos. Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Ele disse: Abraão, sai do meio da tua parentela. O que é isso? Exclusividade, é separação, é santidade, sai do meio. Isso, Abraão atendeu, um passo, mas depois ele atendeu. É isso? Quando a gente chega no capítulo 16, no final do capítulo 16 de Gênesis, a gente vê que Abraão ou gerou Ismael, e a gente conta, ele começou a seguir o Senhor com 75 anos, lá em Gênesis 12. Quando chega em Gênesis 16, ele está com 86 anos. Então,
quando chega em dia 17, ele está com 99 anos. 13 anos. Sabe o que significa viver? Se o nosso viver não for viver em santidade, Deus não pode contar conosco. Os nossos dias não terão sentido para o Senhor. 13 anos da vida de Abraão, o Senhor não contou. Porque santidade é algo sério. Santidade diante do Senhor, diante do culto que prestamos ao Senhor, diante da nossa vida em todos os momentos, tudo aquilo que nós fazemos aqui. A gente vê em Êxodo quando o Senhor chama, ou então quando Moisés tem a visão de Deus lá na sarça, que o fogo não conseguia consumir. Deus se apresenta, é o início da revelação de Deus, santidade. Diz Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é santo. Então Moisés ia olhar sempre para aquela palavra: Deus é santo. Eu tenho que ser. Tira a sandália dos teus pés, Moisés. Será que nós também nos devemos tirar nossas sandálias dos nossos pés? Mas estar diante da presença do Senhor é santo. Santo em todo o nosso proceder, toda a nossa vida. Tem gente que busca alegria, e o Senhor é a nossa alegria de fato. Mas, irmãos, se a gente buscar alegria, nunca vamos ter alegria se a gente não buscar a santidade, porque a alegria é resultado de uma vida santa. Então o Espírito Santo se dispensa de uma forma espontânea pela graça mediadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí a alegria é o prazer de viver diante do Senhor, nossa vida. Mas primeiro é uma vida voltada para Deus, é uma vida santa, uma vida íntegra diante do Senhor e diante dos homens. A Bíblia diz que Jesus crescia, não era só em tamanho não. Ele crescia diante dos homens, de graça, da graça do Senhor Jesus Cristo. Pedro diz, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Vamos crescer na graça. Mas antes de tudo, precisamos ter essa vida separada, consagrada. Esse é o grande chamamento desses dias. Separada desse mundo. Viver para o Senhor, a nossa casa, a nossa família, tudo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo, porque se nós fôssemos desse mundo, o mundo nos amava, mas o mundo nos odeia, e nós queremos ter muitas coisas e fazer parte desse mundo. Não, nós vivemos separados deste mundo, totalmente separados deste mundo. Quando a gente olha na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz: adúlteras, quem vos que amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Será que vocês não sabem? Que amizade? Que amizade é essa? Se a gente se torna amigo desse mundo, a gente se torna inimigo de Deus. O Senhor recomenda para Israel: não faça aliança com esse mundo. Não misture com esse mundo, porque se vocês misturarem, o que vai acontecer? Seus filhos vão se misturar, vão casar com pessoas do mundo, vão se envolver, vão se comprometer com esse mundo. E é isso, irmãos. Quando a gente deixa a santidade de lado, o que acontece? A gente começa a se perder, não sabe por quê. Mas por quê? É porque nós deixamos de lado. E Deus vela pela sua palavra
E Deus não mudou e jamais mudará. Aquilo que está definido no princípio continua da mesma forma. A forma como nós servimos ao Senhor. O mais espiritual que muitas vezes a gente parece assim. Quando a gente olha lá em Levítico capítulo 10, a gente vê a seriedade e a santidade de Deus. Onde Nadab e Abiú vai oferecer fogo estranho no altar de Deus. O Senhor já tinha determinado como deveria ser. O que aconteceu? Morreram ali mesmo. Foi consumido pelo fogo, porque não olharam a seriedade e a santidade de Deus. Deus é sério em todo o seu ser, toda a sua maneira. E nós, sendo Deus sério, nós não podemos ser levianos, por nada. Talvez aquilo que concerne a vida, a nossa vida com o Senhor. Mas também não foi o que aconteceu também com Isaac? Conduzindo a arca, se a gente olhar, e tanto em 1 Samuel, no capítulo 6, a gente vai ver que já tinha acontecido, a arca tinha sido conduzida com carros. Mas segundo Samuel, acontece a mesma coisa, e não era para ser conduzido. Mas determinado caminho da estrada, diz que houve o atropelamento dos bois. Alguém pensou que ia cair. Deus pega e coloca a mão na arca. O que aconteceu? Morreu ali. Porque embora conhecendo e sabendo que não deveria, bom, Deus não precisa da nossa ajuda. Fique tranquilo. Deixa Deus agir. Não tente ajudar o Senhor. Deus sabe o que faz. Será que a arca ia cair? Não ia, irmãos. Não ia. Mas por que o Isaac quis colocar a mão? Porque ele achou que os bois tropeçaram e a arca ia cair. O povo estava com tanta alegria porque a arca estava sendo conduzida. Não deveria ser conduzido. Muitas vezes a gente não observa o que o Senhor está nos conduzindo. Muitas vezes a gente não observa o que está escrito na sua palavra. Tiago diz assim: não seja apenas ouvintes esquecidos da palavra, mas praticantes. A gente ouve e a gente esquece. Eles esqueceram. Se a gente olhar para a história, 30 anos depois, eles já tinham esquecido que a arca não deveria ser conduzida daquela forma. Mas aconteceu uma vez e deu certo, então parece que a gente percebe isso. Mas, irmãos, o princípio não muda nada, nada. O Senhor não muda o seu princípio para atender a nossa vontade. O Senhor estabelece o seu princípio, não muda nada. E a gente observa. Diz, mas se a gente ouve a palavra do Senhor, e logo a gente esquece daquilo que temos ouvido. Todo dia nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. E nós somos santificados pelo ouvir a palavra do Senhor. Todo dia. Mas o que nós fazemos com a palavra do Senhor? Aquilo. Então nós temos que aplicar imediatamente. Tiago diz para a gente receber com mansidão a palavra, que uma vez foi colocada, implantada no nosso coração. E aí a gente rejeita todas as coisas. Aquilo que é o contrário à palavra do Senhor, à medida que a gente recebe, tem que rejeitar. É totalmente diferente de um transplante, de um órgão transplantado. Você tira, coloca o todo. Essa palavra não.
ela entra, aí é nós que temos que tirar tudo aquilo que não está conforme a sua palavra. Porque nós estamos recebendo com mansidão a sua palavra. Então a gente, o Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração e vai tirando tudo que é o contrário à palavra do Senhor. Nós conhecemos que o Senhor é santo. Ele nos chamou para ser santo. E agora a palavra do Senhor vai fazendo essa lavada em nós, nos purificando de todo o pecado, de tudo aquilo. E à medida que eu vou recebendo a palavra, o Senhor vai, eu vou lançando, jogando tudo para fora. Nós vamos criando um espaço para ficar aqui. O lixo dentro de nós, vamos lançando o lixo para fora. Que a palavra vai lançando luz das nossas trevas. E à medida que eu vou me rendendo, à medida que eu vou deixando ser trabalhado pelo Espírito Santo, pela lavada da palavra do Senhor, irmão, as coisas vão mudando. Mudando tudo dentro de nós. Porque a obra começa de dentro para fora. Essa obra de santidade, vivendo a nossa vida santa, pura, sem mancha, sem mácula, sem burro. Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios? Em Efésios, capítulo 5. Em Tito, no capítulo 2, versículo do 11 ao 13, ele vai falar para a gente deixar essa impiedade, tudo isso, porque é a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação, ou nos ensinando a viver essa vida sóbria e piedosamente aqui neste mundo terrível. Ela nos ensina a viver essa vida de acordo com o padrão de Cristo. De acordo com o padrão de Cristo. E nessa manhã eu quero fazer aqui, a gente for possível no horário, pelo menos alguns pontos daquilo que nós estamos estudando aqui na quinta-feira. E 1 Tessalonicenses 4:3 diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vossa santificação. E no livro que nós estamos estudando, o irmão aborda 12 pontos e vai pontos que falam dessa vida de santidade. O que é de fato é uma pessoa ser santa? O que é santidade aqui? E os irmãos trouxeram aqui na quinta-feira, e eu quero mencionar alguns pontos aqui, rapidinho, a gente não perder. Eu sei que o tempo é curto. O irmão J.C. Hiller, ele resumiu o viver santo em 12 pontos. Eu gostaria de mencionar pelo menos uns 5 pontos, se for possível. O que é santidade? É o primeiro ponto. Santidade é odiar o que Deus odeia e amar o que Ele ama. É o primeiro ponto que ele fala. Santidade é odiar o que Deus odeia e amar o que Ele ama. Não parece ser simples. Tudo aquilo que o Senhor aborrece, nós deveríamos aborrecer. E tudo aquilo que Deus ama, a gente deveria amar. Mas nem sempre é assim. A
A gente ama de fato aquele que a gente quer amar. E muitas vezes a gente não odeia aquele que Deus odeia. Deus abomina certas coisas e a gente continua praticando. Será por quê? Será que a gente é tão duro de tanto servir? A gente é tardio? Tiago disse que a gente deve ser pronto. Está pronto para ouvir. Quando Deus fala, a gente já sai correndo imediatamente para fazer aquilo que o Senhor, porque isso é obediência, obedecer o Senhor. Imediatamente a gente obedecer. Será que a gente não acha ruim quando você fala com o filho e o filho demora para responder? Muitas vezes, quando corresponde, não é? Corresponde pela metade, entendeu? Corresponde da forma, atropela as coisas. A gente fica indignado, mas ele não sabe. Mas a gente não é tardio para corresponder, a gente deve estar pronto para corresponder aquilo que o Senhor fala. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos santos. O Senhor nos escolheu para sermos santos, irrepreensível, no meio de uma geração ímpia e perversa que está aí. Fazer toda a diferença. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz, porque dele recebemos a luz, dele recebemos tudo para viver. Amém. O apóstolo Pedro disse: tudo aquilo que concerne a vida e a piedade, nós recebemos tudo em Cristo Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele está escondido todos os tesouros da ciência e do conhecimento de Deus, está em Cristo Jesus. Tudo. Esse que é a nossa disposição para viver essa vida, a vida dele. Então, quando a gente vive essa vida de santidade, a gente vai odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Porque senão a gente nunca vai poder fazer a diferença nesse mundo. Vamos andar igual a esse mundo, mas não é. O Senhor nos chama para viver a vida dele aqui. Amém. Esse mundo não tem nada a ver conosco, irmãos. Nada a ver conosco. Mas a gente muitas vezes não quer fazer isso. A gente tem medo de ser penalizado, de ser mal compreendido, mal entendido, e a gente vai levando as coisas sem seriedade diante do Senhor. Não se der certo. Pedro disse que é em toda a vossa maneira de proceder, seja santo, todas. Ele não excluiu nada, nem um milímetro da nossa vida. Você sabe por quê? Você já trabalhou em construção, quem trabalha sabe disso. Se você se perdeu uma medida que logo no início, quando chegar lá no topo, irmão, aquilo que era 1 milímetro já chega em quanto? Você perde, você nem sabe quanto se perde. Então esse é o grande chamamento. E a gente vê, todo dia o Senhor bate, o Espírito Santo bate a nossa porta. Esse que estou à porta e bate, muitas vezes ele está por lado de fora, nós esperando a gente abrir o nosso coração para que ele possa entrar e concluir, fazer essa obra que tem a ser feita, porque ele coopera, é o agente da nossa santificação. Ele veio cooperar conosco, esse nosso ajudador, nosso consolador, nosso fortalecedor, aquele que nos ensina a viver essa vida santa. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas é em todo o nosso proceder, é no trabalho, é em casa, tudo aquilo que fazemos. Se está fora da santidade, não, então peraí, temos que parar um pouco, pensar um pouco. Sabe o que está agradando? Aí a gente pensa, não, mas eu tenho que ter uma compreensão muito clara sobre isso. A palavra do Senhor é muito simples. E a gente ouve e a gente pratica. Ouvimos, vamos praticar. Nós não podemos ser, porque o Senhor Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica.
zombariam. Não tem segurança. Você não pode falar. E com que autoridade você vai falar, irmão, se você não tem essa vida, se você não odeia aquele que Deus odeia, se você não ama aquele que Deus ama, que autoridade você vai falar? Não tem. Então, esse é o primeiro ponto que esse irmão, com toda simplicidade, ele traz para nós. Nós vamos odiar. Vamos odiar aquilo que Deus odeia. Mas pelo outro lado, vamos amar aquele que Deus ama. Amém. Tudo aquele que Deus ama, então nós vamos amar. O segundo ponto que ele diz aqui, que nós vamos esforçar para evitar pecados conhecidos e guardar cada mandamento revelado de sua palavra. É conhecido? Nós vamos diante do Senhor e confessa. Então vamos deixar aqui dentro de nós tudo aquilo que foi revelado por meio do seu Espírito, porque o Espírito Santo, ele se move, ele se entristece, e nós sabemos disso. A não ser se a gente continuar nessa prática, o que vai acontecer? A nossa mente vai ficar entenebrecida, vai ficar cauterizada, a gente não consegue, os nossos ouvidos vai ficar com cera, a gente não consegue, vai perder a sensibilidade do Espírito Santo, e a gente vai acumulando coisas. E aí você não consegue. Você não consegue perceber. Até, de fato, o Senhor, com mão forte, com o seu poder, com sua graça, você resgatar. Mas isso deveria ser algo tão normal na nossa vida. Ao perceber aquilo que nós fizemos que não agradou o Senhor, a gente colocar o joelho no chão e confessar ao Senhor. Eu me rendo a Ti. Sabe por que eu me rendo? Porque a minha alma tem sede de Ti, te deseja muito, um local árido, Senhor. Amém. Eu sou como aquela costa sedente por Ti, Senhor. Eu posso carregar o peso do pecado nas minhas costas. O Senhor tomou sobre si tudo isso, Ele levou. Agora eu não preciso carregar nada, mas eu preciso reconhecer e confessar diante do Senhor que eu corro risco a todo instante de falhar, de pecar. Mas a graça de Deus, nós fomos alcançados pela sua graça maravilhosa. Então nós nos rendemos. Aleluia. Nós entendemos que precisamos nos arrepender. Terceiro ponto, amar as pessoas e perdoá-las. Amar. Porque amar não é uma opção não, que você tem. Eu tenho uma opção de amar, não é isso. Amar é um mandamento. E quando é mandamento, você não tem opção. Amar, o Senhor está mandando amar. Amar e perdoar as pessoas que te feriram, seus inimigos. Quando a gente perdoa os nossos inimigos, porque perdoar, talvez irmão, também é muito mais fácil. Perdoar a pessoa que a gente ama é muito mais fácil. Mas perdoar os nossos inimigos, aquele que nos fere, que nos faz mal, que o dia todo, ou todo dia, está te afrontando, e você chegar em casa e orar por ele e abençoar essa vida, é isso que o Senhor está dizendo. Santidade é aqui, é você amar seus inimigos, porque você cresceu, você é um cristão maduro, você não é um filho técnico, você é um filho grosso, você já cresceu, você está num patamar mais elevado
de poder, na graça do Senhor, perdoar os outros, aquele que fere os seus inimigos. E você não levanta nem queixa contra o outro. Tiago assim diz: não queixais um dos outros. Porque você tem um coração perdoador, você tem um coração amável, um coração cheio de graça. Porque o Senhor entrou no nosso ser, mudou o meu e o seu coração para viver ali assim como Ele amou. Diz que o Senhor foi para a cruz sem abrir a sua boca. Diz que as pessoas olhavam para Ele e falavam: quem deu crédito à nossa pregação? Olha, olhar para esse Deus dessa forma. Diz que Ele foi para o matadouro como ovelha muda. Não questionou nada e foi. Sabe por quê? Porque quem estava em jogo ali era eu e você, lá naquela cruz. Mas Ele pegou e assumiu o meu lugar, nos perdoando. Ele me perdoou totalmente de uma vez por todas. Amém. Agora Ele chama para mim amar e perdoar. Isso é santidade. Quer ter uma vida santa? Há um caminho da santidade. Ama aquele que vos persegue. Ama aquele que vos odeia. Mas é isso. E aí a gente vai ter viver nessa vida, no Espírito, uma vida tranquila. Na graça do Senhor Jesus. Viver na paz do Senhor. Porque uma vida de paz não é falta de conflito, não. A gente pode ter conflito, pode estar em guerra, mas a gente está em paz. Porque paz e alegria, ela não nasce nas nossas emoções, mas ela nasce no nosso espírito. Porque se fosse assim, a gente talvez seria as pessoas mais tristes do universo. Porque a hora que algo bom acontece comigo, eu estou feliz. Mas se algo acontecer que me contraria, eu estou triste. Não é assim. Essa não é a paz que o Senhor dá a nós. Ele disse: eu vos dou a minha paz. A minha paz não vou dar como o mundo dá. A minha paz não é passageira, é uma paz eterna. Amém. Ela não está condicional se nós estamos em conflito ou não, se eu estou sem conflito nenhum, mas há uma paz que invade todo o nosso ser, todo o nosso coração, porque Ele é o príncipe da paz. Amém. Ele é a nossa paz. Ele é o mais desejado, tudo está nele. Ele é o príncipe da paz. Mesmo estando em guerra, mesmo estando em guerra, mesmo o mundo estando em trevas, nós andamos na luz do Senhor. É isso. É amar e perdoar. Porque todas as coisas cooperam para o propósito de Deus na nossa vida, todas elas, todas as coisas. Então, quando a gente olha esse aspecto de Romanos, capítulo 8, a gente percebe, né? E o capítulo, a quarta, eu quero parar por aqui, nessa quarta, de uma vida santa. Uma característica de viver santo é controlar a língua e não se apressar em exigir os seus direitos. Neste ponto, lembramos da epístola de Tiago, do livro do irmão John Bevere, a isca de Satanás. As irmãs estão estudando. Tem um domínio. Eu falei a semana passada desse domínio. E nós falhamos em muitas coisas. Mas se alguém tem um controle, tem um domínio, esse varão é um varão maduro. Tem um controle. Ele pensa, reflete antes de falar. Ele vai ouvir, vai
se não caber, eu só posso falar quando as minhas palavras for mais importantes do que o meu silêncio. Aí eu falo. Senão, o meu silêncio tem que ser mais importante do que minhas palavras. Porque senão eu vou ser escravo das minhas palavras. Eu não quero ser escravo das minhas palavras. Eu tenho que ter o controle delas. Então, diz que a gente é um cristão maduro, se é uma pessoa que vive uma vida santa, o seu falar entra aqui, essa vida santa. Eu tenho controle daquilo que eu falo. Mas sabe por quê? Muitas vezes nós perdemos o controle daquilo que nós vamos falar? Porque nós perdemos o controle daquilo que nós pensamos. Nós falamos sem pensar. Perdemos aqui. Aí sai aquilo que muitas vezes a gente não gostaria. Mas uma vez que já saiu, como você pode controlar? É isso. Então a santidade é um chamado para cada um de nós, toda a nossa vida, todo o nosso proceder. Amém. Irmãos, não há mais tempo de você falar assim, eu vou me preparar porque a vinda do Senhor, o arrebatamento está chegando. Não, irmão, nós temos que estar preparados. Pronto. Prontinho. Porque agora que o Senhor me chamar você. Então, compensa viver essa vida para o Senhor. Compensa viver. É maravilhoso viver essa vida para o Senhor. Então, eu sei que não é por muito falar que a gente aprende. Dizem, especialistas, eu até acredito um pouco, mas 99% daquilo que nós falamos no discurso, as pessoas aprendem em 5 minutos. Depois as pessoas se perdem. Só 5 minutos. Eu acho que eu já falei mais de 5 minutos. Mas espero que o Senhor não ganhe o nosso coração para a gente poder viver essa vida, a dependência dele, viver essa vida em santidade, para honrar o seu nome. Porque Ele é santo em todo o seu proceder, irmãos. E o Senhor foi tão santo, 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 que chamou a cada de nós. Nós não éramos ninguém. O Pai nos colocou nas regiões celestiais para ser como Ele. Então Ele fez eu e você segundo a sua imagem. Amém. Queremos que nós sejamos segundo a imagem do seu Filho. Amém. Na nossa vida, no nosso dia, tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente trata, aquilo que a gente trata com cada pessoa, com nossos irmãos, aqui em qualquer lugar, que flua de nós a graça maravilhosa do Senhor. Amém. Porque não há nada melhor do que a sua graça. A sua graça é melhor do que a vida. Amém. Senhor, nós queremos render graça a Ti por esta manhã tão maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor nos ensine a viver para Ti, Senhor. A depender inteiramente de Ti, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito trabalhe no nosso coração, se nós queremos viver essa vida de santidade, de amor, de graça, de dependência, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Queremos agradar a Ti, fazer a Tua vontade, Senhor. Não queremos amar apenas de palavras, Senhor, mas de fato, de verdade, em obras, em amor. Senhor, ajuda-nos a cada um de nós